Saudações democráticas a todos vocês, começando uma edição muito especial. Olha só que mosaico mais bonito que a gente tem aqui, chegando mais o Alexandre. Olha, gente, muito especial. Depois da reunião do Lula com os comunicadores aí, acho que teve hoje, a gente vai ter reunião com a psicologia brasileira para falar de liberdade de expressão, liberdade de falsificação. Ana Bock está aqui conosco, ela vai coordenar essa live. Estamos ao vivo, é domingão. Estamos aqui domingo, 23 de outubro de 2022, 13 horas, 2 minutos. Sejam muito bem-vindos aqui. Estamos ao vivo pelo canal do Prerrogativas, pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo canal do Conde e demais redes associadas no Twitter e no Facebook. É um prazer imenso recebê-los aqui. Ana Bock, vou passar a palavra para você fazer esse preâmbulo desse momento tão importante. É um ato público, né, Ana? Para a gente demarcar esse território democrático da liberdade, mas também do cuidado com o abuso, né, das mentiras que estão acontecendo no Brasil. Ana Bock. Bom, Conde, quero, primeiro de tudo, dizer para essa gente da psicologia que está aqui nos ouvindo que você é um apoiador de qualquer hora, de todas as horas, que a gente faz assim, o Conde está lá, firmão, né? E queria cumprimentar, portanto, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, aquelas que nos ouvirão no futuro, né? E dizer que a psicologia tem rompido nesse século XXI, ela tem trabalhado para romper com uma tradição de estar longe da política. Muito pelo contrário, ela entende hoje que ela tem a sua natureza política, porque ela está envolvida com a vida coletiva, com a vida de uma sociedade, né? Então, isso hoje é uma marca da psicologia. E a Vigília Cívica Psi se constituiu, são entidades de psicologia que se uniram, essas pessoas todas aí do mosaico, são de movimentos e das entidades que vieram para a Vigília Cívica Psi, para que a gente pudesse estar vigilante, atento, cuidando, junto com a sociedade brasileira, do processo da democracia, do aspecto democrático, da garantia do processo eleitoral, né? Então, nós estamos aí também atentos a tudo isso. Nós trabalhamos, portanto, em duas grandes frentes. O cuidado com o dia da eleição, com a urna, com as relações, com os atritos, para que tudo corra muito bem, a gente trabalha junto com outros movimentos, a Vigília Cívica, por exemplo, que é um movimento maior, né? A gente trabalha nesse dia ininterruptamente. E trabalhamos no combate às fake news. Hoje nos preocupa, a gente tem dito que fake news no Brasil não é um problema moral, não é um problema só político, é um problema de saúde. E por isso a psicologia se envolveu com isso. Mas nós vamos começar, nós vamos numa dinâmica assim, porque nós temos 1 hora e queremos ouvir todo mundo que puder aqui, que está aqui, mas nós vamos começar com outro grande apoiador que nem o nosso Conde, está aí o nosso Cacai. Cacai, a gente faz, Cacai, vem, ele vem, tá? Porque a gente precisa de pessoas como o Cacai para nos contar o que é isso que está acontecendo, né? Então, nós pusemos a nossa preocupação com o que aconteceu envolvendo o TSE, PGR, STF, né? Em relação às falsificações de informação que vem acontecendo no processo eleitoral. Então, eu vou entregar a palavra ao nosso Cacai para que ele possa nos contar. Cacai, explica para a psicologia o que é isso, o que é que você sabe sobre esse processo que acontece no Brasil e que atinge, impacta as pessoas. Ana, querida, eu quero cumprimentar a todos, agradecer a presença, dar um beijo muito especial na Tessa, uma alegria te ver aqui. Eu estou aqui mais como analisado do que como entendedor de qualquer coisa, né? Eu admiro profundamente o trabalho de vocês. Nós vivemos um momento extremamente grave, Ana, porque nunca houve, na história desse país, como diria o Lula, uma eleição tão corrompida, uma eleição com tantos abusos de poder econômico, e sem que tenha havido, por parte da militância, sim, por parte do PT, sim, por parte dos partidos que apoiam, sim, mas sem que tenha havido, por parte do Ministério Público,
alguma ação que valesse a pena nós discutirmos aqui. Essa é uma eleição, nós vamos ganhar, eu tenho convicção, mas nós vamos ganhar apesar do abuso do poder econômico. Então, quando nós vimos agora essa ação super rápida do Procurador-Geral da República para tentar impedir a resolução que foi baixada pelo TSE, seria importantíssimo que nós lêssemos especialmente a decisão do ministro Fachin ao negar a liminar. O ministro Fachin, ele produz uma decisão dizendo claramente o seguinte: primeiro, que não existe direito absoluto. O Procurador da República, que se quedou inerte, na grande maioria das vezes, ou diria até na absoluta às vezes, o Procurador da República que não processou criminalmente o Procurador da República, o Presidente da República, porque ele tem o poder imperial de ser o único que pode processar. Então, na verdade, quando vem uma resolução, que é uma resolução que comporta certa simplicidade, é só dizendo, em resumo rápido, o seguinte: aquelas decisões que forem contrárias às decisões já tomadas pelo TSE, aqueles atos, aquelas manifestações, podem ser retiradas, independentemente do outro processo. É corretíssima a decisão do TSE. O TSE quer fazer valer, na verdade, na realidade, o que é liberdade de expressão. Porque, nesse momento, infelizmente, o Procurador-Geral da República e os bolsonaristas querem que a liberdade de expressão seja um direito absoluto, sendo que eles não respeitam a liberdade de expressão. Nós temos que ver que a liberdade de expressão serve para manter o Estado Democrático de Direito, e não a qualquer custo. Tem duas frases, Ana, que estão no despacho do ministro Fachin, que eu gostaria de ler aqui. São duas frases. A liberdade resta aprisionada em uma caverna digital. Essa é a verdade. Como nós estamos vivendo, enfrentando um grupo que vive de fake news, que não tem limite, que não critério, que não tem ética, a maior dificuldade de discussão, Conde, você já sabe que eu falo isso há muito tempo, é você discutir com quem não pode ter qualquer critério. Você, quando discute, o Lula falou isso agora, na última entrevista que eu vi dele, a dificuldade que é você mentir com um mitômano, com quem tem a mentira como estratégia. Essa é a verdade. A campanha bolsonarista, ela faz da mentira uma estratégia. E quer usar, quer usurpar, quer se apoderar do poder judiciário para fazer com que o judiciário se quede inerte. E aí tem uma outra expressão do ministro Fachin, que ele fala: a liberdade de expressão não pode ser a expressão do fim da liberdade. É muito grave isso que ele fala, e muito interessante a decisão dele, porque, na realidade, a pretexto de defender a liberdade de expressão, esses bolsonaristas querem acabar com a liberdade. Nós não podemos dar o direito de que o mundo de fake news se apodere das nossas vidas. Nós vamos ter uma semana duríssima. Nós temos informações, eu estou acompanhando mais de perto que posso, de que teremos pessoas de vermelho, como se fossem petistas, para entrar em igrejas, para entrar em cultos. Para quê? Para poder desestabilizar, porque eles vivem da mentira. Esse grupo que, infelizmente, capturou quase 50% da população brasileira. Nós temos que deixar essa história do Brasil ser o país do homem cordial. Não. Nós estamos perdendo para o governo fascista. É claro que nós não temos 50% dos fascistas, mas que adotam medidas fascistas. Adotaram essas medidas. Então, eu quero, para terminar, para não ocupar muito tempo de vocês e agradecendo, eu quero dizer uma reflexão que tenho feito, Ana, e que tem tido até algumas críticas da esquerda, mas que eu mantenho aqui. Eu sou um crítico do Poder Judiciário, um poder patrimonialista, um poder que sempre está do lado do poderoso, um poder do status quo. Porém, neste momento do Brasil, não tenhamos dúvida, o Poder Judiciário é que mantém a institucionalidade e a hipótese da não ruptura. Porque nós temos um Poder Legislativo cooptado por esse fascista do Executivo. Nós temos um Poder Legislativo que, em boa parte, infelizmente, se rendeu às benesses dos orçamentos secretos na eleição mais cara da história do Brasil. Falam em 420 bilhões. Dinheiro sendo injetado ao vivo no Brasil inteiro. E não querem que a Justiça Eleitoral tome providências? Tem que tomar. Inclusive, é uma lástima que nós não tenhamos tido a impugnação anterior às eleições dessa chapa que comete essa quantidade de crime. Porque depois das eleições, aí nós teríamos uma ruptura institucional. Então, só para terminar, Conde querido, meus amigos, por uma reflexão. Neste momento em que o Executivo fascista capturou a agenda do Legislativo em boa parte, nós, felizmente, temos um Poder Judiciário, e aí o TSE está cumprindo o seu papel, que consegue manter a expectativa de nós termos uma institucionalidade, ainda que tênue, mas que nos leve até o dia 30 com a vitória. Nós não temos outra saída. A única saída para resistir é no dia 30 nós voltarmos à esperança através do voto do Lula. Obrigado a vocês.
Cacai, olha, tá lindo esse mosaico, meu Deus do céu. Vou fazer um print aqui, todo mundo posando pro print aqui, ó. 3, 2, 1, Lula livre aqui, ó. Lula livre não, Lula na presidência. Todo mundo aqui, vou fazer o print e jogar nas redes aqui, ó. Eita, pronto. Demais, demais. Ana, comandante Ana, você tá no comando. Deixa eu abrir teu microfone aqui, queridona. Tem que abrir aí. Marcos Ferreira, tem algo a perguntar para o Cacá antes dele ir embora? Abre o seu microfone. Tem que abrir o mic. Não abriu ainda. O Marcão tá com sinal fraco. Para o Cacá é só agradecer a presença dele, a explicação que ele trouxe para nós. Muito obrigado por aceitar o convite, Cacá. Obrigado, querido. Eu precisava começar, Ana, lembrando que a vigília cívica PSI, né, a vigília cívica das entidades da psicologia, não estão fazendo campanha para o Lula, embora todos nós tenhamos candidato, eu vote no Lula, esteja trabalhando para ele, nós não estamos, neste momento, num ato público que defenda o Lula, e gostamos muito de escutar o Cacai, porque ele tem essa liberdade, por ser um convidado, de trazer, e o Conde tem essa liberdade de trazer esse assunto aqui. Mas, do nosso ponto de vista, combater fake news não é hoje defender uma candidatura, é defender a sociedade de um mal que ela está sofrendo. Então, se o Cacá ainda quiser comentar isso, vai ser muito legal, mas o que nós precisamos entender é que nós da psicologia, que somos afetos ao tema das subjetividades, estamos reconhecendo que nós somos obrigados hoje a nos posicionar frente à falsificação das informações, porque a falsificação das informações traz malefícios para a saúde mental e para a democracia. E aí nós criamos um grupo, Conde, Cacá e o pessoal da psicologia sabe disso, um grupo que nós chamamos de Observatório do Lixo Tóxico, onde nós reunimos essas falsificações de informação para encaminhar, seja para assessoria jurídica de partido, seja para o próprio TSE, nós encaminhamos, estamos reunindo para encaminhar esse material. Mas nós nos demos conta de que a máquina de produção e difusão é tão intensa, tão poderosa, que se a gente ficar correndo atrás de cada fake news, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, cada falsificação, nós não temos como combater. Então, nós pensamos que nós tínhamos que partir para uma iniciativa de caráter vacinal. Nós precisamos de ações do tipo vacina contra a falsificação. E aí nós procuramos, inclusive com a colaboração do Cacá, nós procuramos a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, pedimos uma audiência, mas antes mesmo de sermos recebidos pelo ministro Alexandre, o TSE baixou normas que combinavam completamente com o que a gente estava achando, que é preciso travar a máquina de produção e difusão de falsificação. E porque essa seria uma forma de proteger a sociedade, é uma forma de proteger a saúde mental das pessoas, porque é um absurdo. Na falsificação, o que nós temos encontrado sempre é que as pessoas acabam não podendo se reconhecer. A falsificação, ela traz coisas que não condizem com o que elas estão vivendo. Então, por isso, nós, das muitas entidades da psicologia reunidas na Vigília Cívica, se eu não estou enganado, são umas 20 entidades nacionais e regionais de psicologia. Nós vamos ouvir agora já a presidenta do nosso Conselho Federal de Psicologia. Nós estamos uníssones na defesa de que haja um combate organizado, não só pelo TSE, e do nosso ponto de vista, estamos aqui porque entendemos que a sociedade civil precisa se posicionar frente às falsificações. Estamos procurando os meios de comunicação, não só para que eles abram espaço para nós na pauta, mas para que eles organizem ações de deslegitimação, porque do nosso ponto de vista, hoje a falsificação está naturalizada, como se desse em árvore, como se fake news desse em árvore, fosse uma coisa natural. Não é natural haver a fake news, não é natural haver falsificação, pelo contrário, é uma construção que nós precisamos combater em prol da saúde mental.
Acho que era isso, Ana, para abertura, né? Isso. Obrigada, Marcão. Eu vou pedir, Cacai, eu quero que você comente aí o que o Marcos pediu, o que você tem mais para comentar, mas vou pedir à Ana Sandra que faça os cumprimentos a você. Não, fale você, pois a Ana Sandra faz os agradecimentos a você em nome de toda a psicologia, porque ela é a presidente do Conselho Federal de Psicologia, nossa maior entidade. Cacai, com você. Oi, Ana Bock e Ana Sandra, é uma alegria. E quero dizer que o Marcão está completamente correto. Quer dizer, na verdade, o mais importante agora é nós alertarmos da necessidade de fazer o enfrentamento da fake news. Porque, veja bem, vamos ser sinceros, nós ainda podemos fazer uma análise daquilo que é fake news. A grande maioria das pessoas, infelizmente, que recebe aquela informação não faz. Recentemente, um desses estranhos membros do bolsonarismo lançou uma fake news que eu, a Coreia do Norte e a China tínhamos uma máquina para ouvir ministro e ouvir o presidente da República. Eu acordei com mais de 1000 mensagens perguntando se eu ia soltar uma nota. Eu falei, não, me compararam com 2 potências nucleares, eu vou ficar calado. E evidentemente, você não tem como enfrentar essa mentira. Então, eu acho que vocês estão corretíssimos, a sociedade brasileira agradece essa postura de vocês, isso é que é fundamental. Eu, claro, faltando uma semana para as eleições, eu não consigo vislumbrar nada que não seja o enfrentamento da fake news, mas para liquidar esse processo, que eu sei de onde vem. Ele vem desses bolsonaristas que fazem disso um meio de vida. Então, é claro que esse movimento de vocês, e eu respeito, ele é apartidário, como eu também sou apartidário. Eu, por acaso, tenho, mas o voto é secreto. Eu quero parabenizar a atitude de vocês, acho que isso é correto, porque isso faz parte da sanidade mental, e para você ter a coragem de enfrentar a fake news. Por favor, leiam a decisão do Fachin. Vocês vão entender como é que um ministro pode dizer aquilo que tem que ser dito. Não existe direito absoluto. Eu falei do plenário do Supremo Tribunal Federal, que hoje cumpria a Constituição, um ato revolucionário, e o direito absoluto ele tem que ser contido naquele direito que é de todos. E nós temos o direito à informação correta. Nós temos o direito de que, ainda que eu saiba que aquela informação é incorreta, eu sei que na capilaridade dessa informação, Marcão, essa informação vai chegar como se verdadeira fosse. E nós aqui agradecemos o trabalho de vocês. Cacai, brilha uma estrela, Cacai. Deixa eu abrir o microfone da Ana Bock aqui. Já abri. Ana Sandra, vou pedir a você, presidente do Conselho Federal de Psicologia, que faça aí o agradecimento em nome da psicologia, já faça seu pronunciamento, né? E agradeça ao Cacai por esse apoio. Boa tarde a todas, a todos, a todes que nos acompanham. Queria aqui, em nome das entidades que estão aqui representadas da psicologia brasileira, agradecer o apoio, agradecer a oportunidade para o Cacá e também agradecer ao Conde, sempre cumprindo essa função importante na produção de conteúdos, de informações, de notícias. Dizer que, assim como falou o Marcos Ferreira, é impossível a psicologia se ausentar desse discurso, e eu tenho sempre refletido que muitas vezes a gente fica usando a palavra fake news e parece que ela tira da gente a conotação de que a gente está falando de produção de mentiras. Historicamente, na história das civilizações, essa é uma estratégia muito antiga de aniquilação das subjetividades, através da produção de notícias falsas, de conteúdos mentirosos. Quantas democracias sucumbiram na história do nosso povo, na história não só do nosso país, como a história recente, mundo afora. E aí dizer que é muito importante esse entendimento de que a gente precisa chamar a atenção da sociedade para o fato que, quando a gente forma uma opinião, forma um pensamento fundamentado numa notícia que é mentirosa, que é produzida, que é criada com a intenção objetiva de produzir um determinado fim, isso efetivamente, naturalmente, influencia de forma muito nociva, muito negativa na nossa saúde mental. A gente poderia passar semanas aqui realizando exemplos de quanto isso influencia negativamente na nossa vida, na vida pessoal, na vida da comunidade, na vida social como um todo, mas acho que é importante deixar isso bem ratificado. E eu acho que tem uma associação que também não é novidade, não é uma coisa nova, mas é uma associação muito forte da produção de mentiras com a promoção do medo.
A mentira se sustenta na promoção de medo, as pessoas ficam amedrontadas, ficam assustadas, e essas mentiras acabam produzindo, então, um terreno muito fértil para que gere uma confusão mental nas pessoas e para que as pessoas, enfim, fiquem aí aturdidas na tentativa de combater e de reagir a um medo que, na verdade, não existe, porque ele é produzido a partir de processos falsificados, a partir de processos mentirosos, mas que produz sofrimento e que produz tudo isso que nós estamos assistindo aí na sociedade. Democracia não se sustenta em mentiras. Um processo como esse que está acontecendo no nosso país é um processo muito perigoso para o fim da nossa democracia. E nós não podemos, efetivamente, numa eleição, perder o que é mais sagrado para a nossa sociedade, para a nossa comunidade civil como um todo, que é a garantia de vivermos sustentados por processos democráticos de defesa da vida, de defesa da dignidade e dos direitos das pessoas. Então, queria agradecer aos meus pares, psicólogos, que aqui também representam entidades, e dizer que nós estamos todos atentos, vigilantes na luta, porque sabemos que a psicologia tem um compromisso com essa sociedade, não se furtará a esse compromisso, e nós não queremos, nós queremos estar do lado certo da história, e eu sei que a história não perdoará as omissões nesse sentido. Muito obrigada a todos vocês, e vou deixar o espaço para que todos possam, enfim, se manifestar, mas a minha gratidão a Ana Bock, ao Marcos Ferreira, ao Cacá e o Condes, que eu visualizo aqui, meus companheiros da psicologia, muito obrigada por mais esse apoio, nós estamos juntos, de mãos dadas. Legal, obrigada, Ana Sandra, muito obrigada, agradeço ao Conselho Federal de Psicologia por ter nos representado aqui. Cacá, você falou que você quer mandar um abraço para alguém? Eu só quero agradecer mais uma vez, mandar um beijo para a Lumena, que é minha guia e toda essa área, minha querida irmã, e dizer uma pequena diferença ao sair, porque eu sei que tem gente querendo entrar, que nós temos que ver que o bolsonarista raiz, o Bolsonaro, não é apenas a questão de espalhar a fake news. O Bolsonaro é a fake news, ele é a falsidade, então é muito mais difícil de enfrentar. Estamos juntos, obrigado pela oportunidade. Legal, Cacá. Valeu, Cacá. Muito obrigada. Muito obrigada. Cacá saiu, a gente coloca aqui o Giliatti. Isso mesmo. E aí nós vamos, então, assim, a gente tem tido apoio de outros profissionais, de outras entidades, de outros profissionais como as enfermeiras, assistentes sociais, e aqui nós vamos receber o Giliatti Coelho, que vem, ele é médico sanitarista, professor da Unifesp, vem aqui prestar o seu apoio ao nosso movimento, engrandecer, enriquecer o nosso ato público. Giliatti, é com você. Pessoal, eu queria saudar todo mundo aí, prazer estar aqui, Conde, Cacai, Lumena, obrigado aí pelo convite. Sou médico sanitarista, sou médico de família também, e corroborando aí com a fala de vocês, o cenário é de uma tragédia na área da saúde, com as fake news. Seja o fenômeno mais visível são as fake news relacionadas à vacina. O Brasil, a gente vive um fenômeno global de redução das taxas de vacinação no mundo, com ressurgimento de doenças que estavam erradicadas, como a poliomielite. Sarampo, o Brasil conseguiu, em 2016, o título de território livre do sarampo. O sarampo voltou no Brasil, mais de 40 mil casos no ano passado. E doenças como a poliomielite, a paralisia infantil, elas estão na iminência de retornar. E quando a gente analisa, então existe um movimento global de fake news, isso há muito tempo existe, mas que com as redes sociais ele foi potencializado. E o que acontece no Brasil é que, apesar das taxas estarem caindo no mundo inteiro, no Brasil, esse fenômeno ele é muito maior do que no resto do mundo. Então, a queda na taxa de vacinação, da cobertura das doenças poliomielite, hepatite, coqueluche, difteria, sarampo, ela é muito mais intensa no Brasil do que em
outros lugares do mundo, a taxa média mensal de queda. E isso só pode ser explicado pelo nosso presidente, que é um negacionista convicto, né, da ciência. Então, realmente é uma coisa lamentável. Eu trabalho, assim como milhares de colegas meus, trabalhamos na periferia do Brasil como médico de família, e é uma coisa realmente dramática. Você vê as pessoas entrarem na sua unidade básica de saúde, né? Você visitar as pessoas em casa, e as pessoas... Você ter o relato que fulano de tal, ainda hoje, morreu, como eu peguei um paciente atendi um paciente há 3, 4 semanas, e ela relatando que um parente dela tinha acabado de morrer de Covid, porque até hoje ele acreditava no presidente, né? Acreditava nas fake news, acreditava que aquela vacina era uma vacina chinesa, né? Vai implantar um chip, morreu de Covid em pleno 2022, né? Com vacina totalmente disponibilizada, né, para a população. Então, realmente é uma situação dramática, né? E eu acho que a gente precisa urgentemente, né, mudar a condução do país para que a gente consiga ter um cenário um pouco melhor nos próximos anos. É uma luta árdua, né, que não vai acabar com a mudança da presidência, mas com certeza eu acho que hoje isso as evidências mostram aí que o fato de a gente ter um presidente negacionista, ele tem impactado muito, né, na saúde da população brasileira. Era isso, queria dar um abraço aí para todo mundo e estar disponível aí na luta. Estamos juntos. Giliati, muito obrigada. É muito bom a gente saber que nós não estamos sozinhos, que a gente tem parceiros em todo canto, principalmente os médicos sanitaristas, que são parceiros da psicologia em todo o trabalho no âmbito da saúde, na defesa do SUS. Muito obrigada, Giliati, pelo seu apoio. Então, gente, olha, vou passar agora a fala para essas pessoas do mosaico aqui, né? E queria dizer o seguinte: nós estamos enfrentando essa questão da fake news. Claro, a gente pode enfrentar de muitas maneiras, né? E o Cacai trouxe aí uma perspectiva, mas nós, do campo da psicologia, temos procurado enfrentar lendo a questão do impacto sobre a subjetividade. Né? E nós estamos dizendo assim, gente, é preciso não esquecer isso. Há um impacto da falsificação de informação sobre as pessoas. Né? A gente está vendo acontecer. A mídia tem perguntado, psicologia, e aí, como é que você explica o medo relacionado à política? E a gente tem dito, não, o medo está relacionado à falta da política. Porque a política é uma coisa alegre, é uma construção coletiva, mesmo que com divergências, é a construção coletiva do bem-estar comum. Né? E quando você troca isso por outro processo, como o de falsificação das informações, que destrói o outro, que não valoriza aquele que se opõe a você, que faz discurso do ódio, tudo isso impacta todas as subjetividades. Porque a gente começa a se sentir mais frágil, a gente tem insegurança do que pensa, a gente tem dúvida do que pensa. Será que eu penso isso, eu penso aquilo? Será que eu acredito nisso? A gente não acredita mais em nada que nos chega, e a gente tem essas coisas como fonte, né? A gente passa a ter medo, a gente passa a se afastar do coletivo. E qualquer coisa que afaste as pessoas dos seus coletivos nunca faz bem para a saúde mental. Portanto, fake news é um problema de saúde. Além de um problema político, moral, é um problema de saúde. Bom, então eu vou agora pedir que as pessoas façam as suas saudações para que as pessoas que estão nos assistindo possam saber que estão aqui representadas. Né? As pessoas estão aqui representadas pelas suas entidades, né? E aí nós vamos, então, ouvir. Em primeiro lugar, para dar continuidade aí aos conselhos de psicologia, nós vamos ouvir a Tessa. Tessa Guimarães vem como presidente do Conselho Regional de Psicologia de Brasília e fala aí por esse lado, né, dos conselhos, dos vários conselhos. Nós somos 24 conselhos regionais no país e Tessa é presidente do CRP 01.
Vai lá, Tessa. Boa tarde, companheira Ana. Conde querido, obrigada pela acolhida aqui no canal do Conde, um importante veículo, né, de democratização desse processo, como tantos outros processos pelos quais atravessa a nossa democracia, digamos, né, a nossa democracia de baixíssima densidade brasileira, sendo o Conde um dos guerreiros do fronte da comunicação radical do nosso país, né. Companheiros, é uma honra, uma satisfação estar aqui presente hoje com outras entidades da psicologia, a psicologia que, como dizia Ana Bock, aí é um campo organizado da sociedade brasileira, um campo de defesa de direitos, um campo de organização política, e é através dessas entidades, dos conselhos regionais de psicologia pelo Brasil, do Conselho Federal, como teve presente aqui a nossa presidenta, da FENAPSE, da articulação Psilula, que nós, psicólogas e psicólogos, vimos advertir a sociedade brasileira de que estamos atentas, combativas e organizadas contra a máquina de desinformação que está plantada no seio, né, do Estado brasileiro. Precisamos urgentemente agir para que essa máquina de desinformação, que é profundamente capilarizada, organizada, disciplinada, financiada, seja combatida para que a gente possa, de fato, acreditar nos resultados eleitorais do nosso processo eleitoral. Né? Como acho que me parece disse Marcão também antes, nós temos um fenômeno de inverdade que está corroendo por dentro o nosso processo democrático, né? Não é por fora. Se até outro dia nós tínhamos medo de um golpe militar, de um golpe do partido armado contra o nosso processo eleitoral, a gente agora vê essa transformação do processo de captura da democracia através dessa cupinização, através dessa máquina de desinformação que afeta e ataca o nosso processo eleitoral, enganando concretamente a nossa sociedade e produzindo, como diz a Ana Bock, sofrimento mental, sofrimento social, sofrimento que a psicologia justamente atenta, sofrimento que justamente a psicologia cuida, que é esse vinculado às subjetividades. Né? Não é de agora que a gente vai percebendo que os processos revolucionários, os processos de justiçamento social, eles precisam cada vez mais da psicologia, da psicanálise, da assistência social e de todo o conjunto, todo o grupo de entidades profissionais, grupos coletivos que pensam como as subjetividades respondem aos processos macropolíticos, como individualmente respondemos nos processos políticos. E é nesse contexto de difusão de mentiras, as mais obscenas, as mais baixas, como unindo uma imagem de um candidato ao satanismo, ou unindo a imagem de um candidato ao sacrifício de crianças, são mentiras tão bárbaras e tão chulas, mas que inoculam na população o medo, e é a partir desse medo que o cidadão, a cidadã, o trabalhador, a trabalhadora brasileira vai votar. Enquanto nós ficamos preocupadas e preocupados, tensionados em desmentir essas inverdades, enquanto nós ficamos acionando as nossas instituições para que respondam e para que coloquem limites nessa barbárie hermenêutica e ética, aliás, é muito bom perceber o TSE e o Superior Tribunal Federal respondendo ainda a tempo, ainda enquanto o nosso processo eleitoral está caminhando. É importante, como disse Cacai, que nós tenhamos essa institucionalidade, o judiciário, servindo como um verdadeiro defensor da nossa parca democracia, mas o fato é que a psicologia brasileira é um campo enorme, numericamente enorme e organizado contra o fenômeno da inverdade que o fascismo contemporâneo brasileira está tentando levar adiante no nosso país. Os grupos autoritários, como disse Marcão, eles não têm escrúpulo, eles não têm programa, eles não têm ética, então eles podem se plasmar para cada cidadão de uma maneira. Então nós temos as mentiras feitas individualizadas, feitas a partir dos dados e do comportamento de cada cidadão, de cada cidadã nas redes, e é por isso que a psicologia e a vigília cívica da psicologia brasileira está atenta e está trabalhando ativamente, incansavelmente, contra o fenômeno da inverdade no Brasil. Vamos juntos, companheiros e companheiras, até a vitória. Legal, Tessa, muito obrigada. Legal, muito bom. Aí nós vamos agora escutar rapidinho aí, nós vamos passar para o Alexandre Ório, que é
presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Vai lá, Alexandre. Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui, né? Saúdo vocês nesse movimento, né, que é um movimento tão essencial para a gente, né? E parabenizar a ação da Vigília Cívica, né, o trabalho do lixo tóxico, porque a gente sabe o quanto isso tem sido relevante nesse momento e em outros, né, que até nós já passamos e que ainda vivemos reflexos disso, né? A gente sabe que com o advento da explosão das redes sociais, né, isso trouxe junto também uma disseminação de informações que elas têm sido, né, apresentadas de forma indevida, né? São informações que não trazem o retrato de uma realidade, né? E quando nós falamos, né, não falamos só da psicologia, né? A gente fala para a psicologia, a gente fala para a sociedade como um todo, porque entendemos que isso é uma realidade que traz impactos para a sociedade toda, né? E esse, né, é um importante trabalho no combate, né, a essa profecia enganadora lançada por essas fake news, né? Nós temos observado o quanto ela tem, né, de um potencial destrutivo, né, e dos impactos psicológicos que estão envolvidos nesse ato, né, de disseminação de informações que tem comprometido bastante a saúde psicológica como um todo, né? Então, a gente fala do lugar da sociedade, né? A gente fala dos impactos que isso tem causado à sociedade e do comprometimento, né? E que o quanto é importante dialogarmos e, sobretudo, né, falarmos disso desde a base, né? Hoje a gente insere essa temática já na formação em psicologia, para que possamos conhecer, né, e se apropriar, na realidade, conhecer e saber que caminhos, né, nós podemos tomar para minar os impactos, né, dessa experiência que tem sido tão devastadora, né? Então, só parabenizar novamente, né, a ação, Conde, Ana, né, e todos que estão aqui, e dizer que nós estamos juntos nessa empreitada. Legal, Alexandre. O Conde, a gente sabe quantas pessoas estão conosco? Quantas pessoas que estão aqui assistindo a gente? Temos 4.000 pessoas aqui ao vivo e esse número vai aumentar muito depois. Inclusive, eu queria saudá-los todos que estão aqui. Muita gente comentando, vou trazer alguns comentários. Bruno Jesus, Bolsonaro está desesperado, interfere nas decisões de liminares, pedindo ajuda a Aras, interfere na PF, sabe que vai ser preso perdendo as eleições. Ana Maria Braga, claro, precisamos ter informações corretas, uma fonte segura. Heloísa Belo, grande Cacai, parabéns. Kátia Tavares, parabéns para o Faquin. Helena Farias, história de desmontar a democracia com mentiras como corrupção. Enfim, muita gente aqui. E você sendo uma moderadora, uma condutora espetacular, Ana Boca, eu vou parar de fazer live e vou passar tudo para você. Eu não, é a sua presença que me inspira. Muito bom. Eu vou ler rapidinho o conjunto de entidades que se manifestou dizendo assim, gente, é isso aí, vamos embora para a live, né? Para o nosso ato público. O Instituto Silvia Lene, a FLAAB, que é de análise bioenergética, a Rede Matraga, que está aqui representada, a Articulação Psi, que está aqui representada, a Saberge, que também é de bioenergética do Rio de Janeiro, a Sociedade do Afeto, o CRP1, que a Tessa representou, o Instituto Libertas, com a Grace e o Jaime de Pernambuco, que estão sempre presentes, a ABEP, a ABRAPE, de Psicologia Educacional Escolar, a coordenação da ULAPS, que está o Bruno aí, é o próximo a falar, o Sindicato de Psicólogos do Rio de Janeiro, o Conselho Federal que esteve presente, o Conselho Regional de São Paulo, a Thalita, o Conselho Regional de Minas Gerais. Então, tem bastante gente junta no campo da psicologia trabalhando, né? E nós vamos daí ainda aprender, né? Onde é que estão essas pessoas, o que é que elas estão fazendo. Bruno, você que é coordenador da ULAPS Brasil, gostaríamos de te escutar rapidamente. Abre seu microfone. Oi, boa tarde a todos e todas. Bom, sou o Bruno, né? Faço parte da ABRAPS, que a gente está atualmente na coordenação das entidades que participam da ULAPS, a União Latino-Americana de Psicologia. Queria saudar a todos aí pela iniciativa, dizer que a gente está muito entusiasmado com ela, né?
estamos alinhados aí, tentando acompanhar o máximo possível de perto tudo que tem sido feito aí pela Vigília. Acreditamos que é um papel fundamental da psicologia nesse momento, está acompanhando, né? Acho que talvez como nunca antes esteja tão central o tema da subjetividade, da saúde mental, da construção, digamos, coletiva desses processos, né, via essas vias tecnológicas agora nesse momento. Então, eu entendo que a psicologia está se fortalecendo e está muito próxima disso, é algo que cumpre com a nossa tarefa histórica, né. Como coordenação das entidades de psicologia que pertencem ao LAPSE, queria chamar a atenção para 3 pontos de maneira muito telegráfica e muito rápida, que tem a ver com essa representação que eu tenho feito aqui, né? Que eu tenho feito e estou fazendo aqui agora. Acho que uma coisa importante é lembrar que esses processos são processos que eles não estão circunscritos somente ao Brasil, né? Se a gente parar para pensar no continente latino-americano, a gente vai percebendo como isso de alguma maneira, tem se reproduzido, ou essa lógica se produz em diferentes contextos aqui do continente. Talvez de maneira mais visível e de maneira mais sublinhada, isso tem sido apontado já como uma tecnologia própria de uma tecnologia da psicologia em alguns outros contextos, de maneira mais forte, talvez, do que nós aqui. Então, acho que um dos elementos importantes é que a gente adensar o diálogo com outros companheiros e outras companheiras de outros países, a gente também aprender e trocar com eles como e o que fazer diante dessa guerra psicológica, dessa guerra do terror, dessas verdadeiras abominações aí que a gente está vendo do ponto de vista de uma produção de subjetividade em massa e coletiva, né? Tecnologias do cuidado, da vigília, da reparação histórica, do enfrentamento a essas iniciativas têm sido produzidas por muitos países aqui, e acho que é importante a gente sublinhar isso, dizer que é importante a integração latino-americana para que a gente possa trocar e criar um enfrentamento coletivo a esses processos, né? Acho que uma coisa importante também é lembrar que esse contexto internacional é um contexto internacional que se realiza dentro de uma correlação de forças, onde a presença de forças que não estão circunscritas somente à extrema-direita brasileira ou latino-americana estão muito presentes, né? Vamos lembrar agora da própria eleição da Itália, recentemente, do fascismo italiano, que, inclusive, outro dia eu ouvindo o Pedro Serrano falar, ele aponta que eles, para dizerem que não são tão fascistas, falam do nosso fascista aqui. Falam, não, a gente não é fascista, o fascista é ele lá no Brasil, vocês estão vendo? Ele é que é o fascista. O tamanho da encrenca que nós estamos enfrentando aqui. Mas também processos aí da correlação de forças da divisão do capital internacional, notadamente os Estados Unidos, com todo esse processo relativo às guerras que estão colocadas, quer dizer, você tem todo um contexto internacional mais amplo, que também incide diretamente aqui. A gente sabe a importância do Brasil na América Latina e nessa reorganização global agora. Então, é importante também a gente, enquanto entidade latino-americana, que está ligado com essas análises mais amplas a nível do capital internacional, a gente se ligar também, estar esperto nesse momento, como isso que está acontecendo aqui tem sido, muitas peças que tem operado aqui, têm sido movidas não só a partir do nosso território, né? Isso corresponde a relações das mais variadas internacionais. Eu acho que não cabe aqui ficar chamando a atenção para cada uma, falta tempo, eu nem saberia falar tão bem de todas, mas só para apontar, de maneira geral, como isso é importante, que às vezes no calor aqui do nosso minuto presente, a gente perde um pouco essas relações. Como membro da ULAPS, gostaria de chamar um pouco a atenção para isso nesse momento e dizer que estamos aí à disposição, e essa semana é a semana, né, gente? Vamos forte, vamos firme, e é isso. Ana, deixa eu só pedir, obrigado, Bruno, só pedir, por favor, porque está todo mundo comentando aqui no chat, no bate-papo, nós estamos ao vivo, né? O Roberto Jefferson acabou de trocar tiros com a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes mandou prender o Roberto Jefferson e ele resistiu à prisão. Ainda está em curso, a imprensa está apurando ainda, mas é uma notícia bombástica, enfim. Esperamos que não seja a segunda facada isso, né? Vamos aguardar aqui as próximas informações, só informando e reverberando aqui o comentário dos nossos internautas. Traga para nós aí, né? Muito obrigada, Bruno. O Instituto Silvia Lene, que eu represento aqui, tem enorme satisfação de dividir
a coordenação da ULAPS Brasil com a Abrapso, né? E temos feito um conjunto de entidades, as entidades todas que estão aqui estão também na ULAPS, né? E isso tem sido um bom trabalho mesmo, como você aponta, essa possibilidade de nos enxergarmos nesse continente com muitas coisas comuns, né? Aliás, não deixe de assistir o filme Argentina 1985, fazendo propaganda. Bárbaro, gente, bárbaro. Ana. Muito bem. Ana, posso interferir no andamento? Só porque tem esse caso ali, esse ato, ele tem... Posso só entrar um pouquinho? Pode. Nós temos o Galeão e o Chico para falar. Isso. E aí Vou ser rapidíssimo. Vou só lembrar o seguinte. Nós estamos fazendo um ato que também é um ato de desagravo ao TSE, que foi acusado na peça que pedia a remoção das decisões que eles tomaram, do procurador Aras, ele fala que ele estava atacando a liberdade de expressão, que as iniciativas atacavam a liberdade de expressão. Eu só queria resgatar uma frase que a própria Ana já usou, que é: há uma diferença entre liberdade de expressão e liberdade de falsificação. Então, o que está sendo impedido ali é a liberdade de falsificação, não a liberdade de expressão. E como o Moraes é o ministro que mandou prender, e agora houve esses tiros, é importante que a gente faça esse desagravo, porque no meio de uma canalhocracia, não é? Como a que nós estamos vivendo, os canalhas, eles ficam tentando dizer que todo mundo é canalha, e aí acusam o ministro Moraes o tempo todo e tal, e nós precisamos dizer assim, não, o ministro Moraes está fazendo o papel dele, e nós estamos aqui como sociedade para oferecer apoio e sustentação para o papel que ele está exercendo, inclusive ao mandar prender um bandido que resiste à polícia a tiros. Então, eu acho só importante aproveitar esse momento para trazer essa questão. Obrigado. Muito bom, legal. Muito bem. Vamos lá, Galeão, Luiz Galeão. Oi, gente. A articulação Psi-Lula lá. Vocês me ouvem? Tá. Sim. Primeiro, queria agradecer a Ana pelo convite, agradecer ao Conde por nos acolher aqui, parabenizar e acolher todos que estão aqui nessa live do canal do Conde. Eu represento aqui a Articulação Nacional Lula Lá, sou professor de psicologia, sou psicólogo, e nos reunimos nessa articulação por entender que a candidatura Lula representar uma frente ampla em defesa da democracia. Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente tem visto nas nossas lives sobre psicologia e democracia, porque a gente sempre diz que psicologia rima com democracia. Nós temos visto nas nossas produções de conteúdo, nós temos visto sistematicamente a saúde das pessoas sendo deteriorada pelas notícias falsas. As nossas relações pessoais estão sendo deterioradas. Então, aqui, esse ato cívico representa um chamamento à população para se vacinar, como disse o Marcão, em relação à desinformação, às notícias falsas, a essa inversão. E sobre o Roberto Jefferson, gente, o Lula foi preso, tinha uma multidão na frente do sindicato e não trocou tiro com ninguém. Trocar tiro com quem vai prender é um desrespeito profundo à justiça. Então, fica muito evidente esses dois pesos, duas medidas e essa enganação. E eu digo, então, que temos feito isso, temos um canal no YouTube, temos um manifesto, temos um canal no Instagram, Psicólogas pela Democracia no Facebook, e estamos aqui para pedir que as psicólogas, psicólogos e todos reflitam a partir do Código de Ética da profissão da psicologia e da ética de uma forma geral, que reflitam sobre as suas posições e o que estão fazendo nesta situação tão grave da história nacional. Nesse momento tão grave da história nacional, em que a falsificação é uma ameaça à eleição, de que as ameaças às eleições são sistemáticas, porque não existe respeito à eleição só se ganhar. Essa fala de, se eu ganhar, eu tenho respeito à eleição, se eu não ganhar, eu não tenho respeito à eleição, então não tem respeito. Né? É evidente que nós estamos aqui dizendo sobre isso. E gostaria de encaminhar para uma importante ação
que está desenvolvida aqui, que é a psicologia contra a fake, que eu acho que é um processo muito significativo, porque a gente tem que se sentir ativo diante disso. Então, me ponho à disposição de todas e todos aqui para a gente refletir sobre como sermos ativos nessa semana, sermos ativos no que segue para construir a democracia. E reflitam, se a Lula for eleito, teremos ameaça à democracia? Me parece que não. Mas gostaria que vocês se refletissem sobre isso, porque o importante é o respeito à democracia. E com fake news não tem respeito à democracia. E psicólogas e psicólogos, lembrem-se sempre, no nosso Código de Ética está o respeito aos direitos humanos. Não se pode votar. Pode-se votar? Pergunto. Pode-se votar em quem diz respeito aos direitos humanos? Obrigado, Conde. Obrigado, Ana. Obrigada, Galeão. Muito bom. Tem mais notícia, Conde? Por enquanto, não, Ana. Por enquanto, estamos apurando ainda. Tá bom. Nós estamos aí a 8 minutos do final, e nós vamos ouvir o Chico. Francisco Viana vem aqui pela Rede Matraga, né? E ele também tem coordenado o trabalho com o Contra Fake Psi, ligado à articulação Psi-Lalá. Então, Chico, a palavra é sua. Obrigado, Ana, obrigado, Marcão, obrigado em especial ao Conde, né, por nos dar esse espaço, né. Eu quero aproveitar e convidar a todos que estão aqui presentes, já somos mais de 4.000 pessoas, a se juntar conosco na atividade do Contra Fake. O Contra Fake são grupos de WhatsApp que se organizam recebendo informações nacionais, né, pelo Contra Fake Nacional, daquilo que é mentira e como fazer o desmentido. Nós não somos robôs, nós somos pessoas, né? Então, nós nos juntamos nesse grupo, pegamos todas as nossas redes sociais e disparamos todas essas informações nas redes sociais. Então, se juntem a nós. Estou mandando aqui um desses links para que vocês... Estou pedindo ao Conde para ver se você consegue pôr lá esse link para que todo mundo possa aproveitar e se manifestar, e se tiver cheio o grupo, eu dou um jeito de encontrar novos links disponíveis e formar novos grupos, né? Também aqui represento a Rede Matraga, né, de combate à manipulação de subjetividades, e quero também fazer um convite, né, para que no próximo dia 27 agora, né, nós teremos mais um aulão, que é uma atividade da Rede Matraga, junto com o Instituto Sete Sapiens, o Conselho Regional, o LAPS, o Instituto Silvelene, né, o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né, onde a gente vai discutir um tema extremamente importante para esse momento político, né, que é a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Né? Ou seja, a gente vai poder ali estar cuidando dessas falas do tipo pintou um clima, não é? Não se pinta clima com uma criança, né, com uma adolescente de 14 anos de idade, né? Então é uma oportunidade nós da psicologia estarmos ali naquela rede fazendo essa discussão, né, desconstruindo esses discursos absurdos, né, que a gente tem visto por aí. Obrigado, Ana, obrigado a todos. Muito obrigada. Só dizer, Ana, que eu coloquei o link aqui que o Francisco disponibilizou do grupo de WhatsApp, coloquei no bate-papo. Estou tentando fazer um código QR rapidinho aqui para colocar na tela, vamos ver se eu consigo, porque o link é muito comprido. Então, para ficar mais fácil para as pessoas poderem focalizar. Ana Bock. Bom, eu fico me perguntando o que é que a gente sabe, e o Marcão vai me ajudar, todos aqui poderiam ajudar, né? Aliás, todos os psicólogos e psicólogas estão assistindo, se a gente agora dissesse assim, gente, como é a vacina contra isto? Vamos vacinar a população, vamos ajudar a população brasileira a se vacinar contra as fake news, contra as falsificações. E a gente, com certeza, teria um conjunto muito grande de sugestões. E eu acho importante isso,
que você, psicóloga, psicólogo que está aí nos escutando, que recebeu aí, que respondeu o nosso convite para vir aqui, vamos pensar junto, né? Incentivar as pessoas a viver no coletivo, incentivar as pessoas a trocar suas opiniões, a não ter vergonha de perguntar isso é verdade ou não é verdade. Hoje tem até ferramentas para você fazer isso, mas pode ser feito com o outro, com o amigo, com a amiga, né? A gente pode ter muitas formas, e a gente tem recuado da vida coletiva por conta do medo, por conta da vergonha, por conta de não ter uma posição, não sei mais o que eu penso, de tanta coisa que tem aí, eu não sei o que eu penso, né? É hora de nos encorajarmos. E nós, na psicologia, temos essa possibilidade de trabalhar por encorajamento das pessoas, né? Não há vergonha nenhuma em não saber, né? Há vergonha em afirmar uma mentira como se fosse verdade. Então, vou pedir ao Marcão que faça aí a sua fala. Vamos encerrando, estamos a 4 minutos. Obrigado, Ana. A Ana Bock, além de boa condutora, apresentadora, é disciplinada. Ainda não acabou, vamos esperar para ver se eu consigo cumprir. Não, foi muito bem. Foi muito bem, Ana. Então, eu acho que uma coisa importante, Ana, que está aparecendo, por exemplo, lá no grupo que é o do Observatório do Lixo Tóxico, né? Já dar o nome de lixo tóxico para o observatório foi importante, porque a gente precisa tratar a fake news como um lixo tóxico. As pessoas precisam resistir a ele. E uma das coisas que o grupo está apontando lá é que quando chega uma notícia bombástica, que parece uma novidade, por exemplo, agora, o Conde chegou para nós e falou assim, olha, tá trocando tiros, Roberto Jefferson, mandaram prender e tal. Nós acreditamos que é o Conde, mas se não fosse o Conde, se fosse uma outra pessoa falando, eu ia lá olhar no jornal o que é que estão dizendo. Porque eu preciso me certificar sempre. É bombástico, parece de última hora, não sei o quê, pode inclusive ter o papel que o Conde falou. Será que é uma nova facada? Estão inventando uma história para tentar tornar vítima alguém, não é? Falsamente vítima alguém. Então, é uma dica. Mas queria voltar, Ana, só para essa questão mais geral de qual é a função da falsificação na nossa vida. Ela faz o papel que os algoritmos, em geral, fazem, não é? Que é o papel de um assediador. Nós vivemos constantemente sob assédio moral coletivo. Não existe essa expressão, nós estamos propondo essa expressão para quem trabalha com assédio moral, mas é um objeto de estudo, né? Que é assim, o coletivo vive esse assédio hoje. E o que se busca com esse assédio? Produção de medo. E aí eu vou fugir um pouquinho da psicologia para terminar a minha fala, buscando a ajuda do Chico Buarque, o nosso sempre querido Chico Buarque. Ele fala assim, a raiva é filha do medo. Então, quem produz medo, na verdade, está querendo produzir uma outra coisa que vai ser a filha dele, a raiva. E por sua vez, a raiva é mãe da covardia. Então, se a gente não for capaz de obliterar esse assédio moral produzido pelas falsificações de informação, na verdade, a gente vai estar ajudando a construir um outro país. A covardia não é uma marca do nosso povo, a raiva não é marca do nosso povo e nem o medo é. Mas essa produção é aquilo que nós precisamos dizer assim, isso é incompatível com saúde mental, obrigado TSE pelas providências que está tomando para preservar as subjetividades desse ataque à saúde mental, as subjetividades da gente brasileira a esse ataque das falsificações da informação. Obrigado, Ana, obrigado, Conde, obrigado aos companheiros que estiveram aqui conosco. Olha, antes a Ana termina aqui, a gente está terminando. Depois só agradecer demais, né, todos vocês aqui. Deixa eu colocar a foto, o mosaico que a gente tirou aqui. Olha que bonito, ó. Deixa eu ver se entra aqui. Olha só, todo mundo aqui. A gente põe num quadro depois essa foto virtual. E muita gente dizendo que já entrou no grupo, né? Botei o QR Code aqui no bate-papo. E agradeço demais, Ana. Você foi sensacional. Ó, beijo para você. Também, Conde. Adoro você. Ó, termino completando. Ele citou Chico Buarque, eu cito Milton Nascimento. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Vambora, gente.
temos aí uma semana de vigilância, de cuidado, de incentivo, e vamos garantir a democracia. Psicologia rima com democracia. Legal, Valeu, gente. gente. Beijão para todos. Vamos fortes, vamos juntos.